Eu sou António da Silva Coelho, moro na Rua de Ermida 25, Bragal Almada. Sou filho de Albina da Silva Coelho, Serafim Coelho, camaradas. Por coisas familiares, a minha mãe era costureira, portanto, éramos 8 irmãos, vivíamos com grandes dificuldades. Os meus pais trabalhavam dia e noite e eram muito orientados. Mas a razão seguinte é que a vida era difícil, é difícil de suportar, termos condições para viver. Vivíamos nas condições de facto muito precárias a nível de ambiente político, estável. O que nos salvava, mesmo assim, eram as coletividades. Vivíamos à base das cooperativas de consumo, que era, de facto, que nos valia um bocado, porque facilitava-nos a vida tanto nos preços como nas condições de pagamento do que se comia, do que se gastava. Se não fossem as cooperativas que nos facilitavam a vida, pois nós teríamos muito pior. As cooperativas eram dirigidas por sócios, não havia ordenados, toda a gente trabalhava na livre vontade, e quem fazia as compras dos artigos eram os próprios sócios, os próprios diretores, que iam às propriedades, às quintas, aos armazéns, comprar diretamente, e como eram pessoas muito sérias, pagava-se tudo a pronto pagamento. E então, como tal, vinha-se com grandes descontos. Não é? E depois tudo aquilo era condicionado pelos sócios. Não havia, quer dizer, quem ganhasse gestão para aliviar as despesas, não havia despesas. Não é? Resultado, os artigos saíam baratos e tínhamos a vantagem, que era o que se consumia, ao fim do ano, tínhamos os lucros em relação ao consumo que tínhamos. Não é? O que é que acontece? Alguém que se atrasava no pagamento, às vezes havia os despedimentos, e as pessoas jovens não tinham trabalho e não pagavam a cooperativa. O resultado, chegava ao fim do ano, havia dívida. E quando ela ultrapassava os limites, cortavam os créditos, é claro. Mas como havia os lucros da cooperativa, esses lucros batiam na dívida. Portanto, por vezes a pessoa ficava em dia. Portanto, era uma grande vantagem, não é? Em relação às coletividades, nós não tínhamos nada. Se queríamos música, era o indivíduo que gostava de ensinar, ensinava. O indivíduo que gostava de aprender, aprendia. O que gostava de tocar, tocava. O que gostava de dançar, dançava. Portanto, tínhamos tudo, não é? Em relação a teatros e a diversões, a rapaziada gostava de teatro, mas se gostava tinha que o fazer, não é? Portanto, quem gostava de ensaiar, ensaiava, quem gostava de representar, representava, e quem gostava de ver, via. Mas tinha bom teatro. Portanto, a Incrível Almadense, a Sociedade Recreativa União Piadense, o Pragal, todas aquelas coletividades, tinham, sem dúvidas, até bom teatro por vezes, não é? Porque na rapaziada do pessoal popular havia mesmo pessoas que tinham muito jeito e se tivessem escola seriam grandes artistas, não é? Mas de qualquer maneira nós víamos por vezes bom teatro, outras vezes com má qualidade, mas também a gente paga um bilhete e vê teatro de má qualidade. Não é? Mas era assim que se queríamos, tínhamos que o fazer. Não havia auxílio de parte, pelo contrário. Além de não haver auxílios, que era para a parte cultural, que a educação e a saúde é da responsabilidade do Estado, e nós, seres queridos, tínhamos que nós fazê-la. Portanto, nós trabalhávamos para o Estado. Portanto, mas o Estado não contribuía. O resultado é que, por vezes, tínhamos grandes dificuldades, mas fazia-se. O seu pai e a sua mãe tinham alguma atividade política? Ou... Não, quer dizer, a atividade era... Até que o meu pai era analfabeto, não sabia ler, um beirão que quando nasceu e começou a andar, mandaram para o Alentejo. Miudinho, o resultado não teve acesso a coisa nenhuma de
de escola, nem de gozo, nem de nada. Não. Só quando depois casou com a minha mãe, é que a partir daí é que começaram, de facto, a ter uma vida mais estável. Não. E com mais conforto. De resto, coitado, viveu muito mal sempre. Não. Portanto, não tinha... Agora, transportava, fazia entrega de documentos, a gente fazia coisinhas, trazia da Baía das Calças ou da Baía do Colete um papelinho muito pequenino para ler aí em casa, mas que eu não sabia ler. Tínhamos um primo que sabia ler e escrever, já era crescidinho, quando a gente sentávamos todos no chão e ele lia o papelinho que trazia, a partir daí nós éramos crianças, mas estávamos mais ou menos elucidados e preparados para a luta, não é? Estamos a falar, o papelinho era os avantes? Seria o avante e outras coisas, mas seria o avante, não é? Mas o meu pai, que não sabia ler, nem sabia o que era. Ouvia depois isso, depois tinha uma consciência do que estava a ouvir, não é? E era assim, depois claro, havia lutas, diversos tipos de lutas, da empresa, conversavam, divulgavam, tomavam posições. Por vezes os protestos eram difíceis porque havia logo despedimentos e represálias para alguém que discordasse. E qualquer protesto que se fazia numa fábrica, no caso o meu pai trabalhava, que era numa sede de Coelho, na Rábida, no Pragalo, e por vezes chamava-se a GDR. E era interrogado e a coisa era desmantelada. Um sistema de luta que se quisesse fazer, não é? Porque havia o medo. Uhum. E a consciência política do António, começa aí, em criança, ouvindo... Depois começa logo nos anos 30. Uhum. Comecei a ver a fomentar a Guerra Civil de Espanha. Uhum. Depois deu-se a Guerra Civil de Espanha. Tudo aquilo foi muito político e tinha muito o que falar. E os adultos falavam connosco. A gente, como digo, a gente sentava-se no chão e a malta conversava, não é? Nos anos 30, Guerra Civil de Espanha... A Guerra Civil de Espanha, entretanto, a seguir a Guerra Civil de Espanha, apareceu a Guerra Mundial. Aí, para dizer a Guerra Mundial, há o disparate da situação que especulavam com os alimentos e com os bens essenciais, não é? Portanto, o caso, houve a formação dos grêmios, e os grêmios foram disparados grandes, não é? Porque acumulavam os alimentos, os bens essenciais, e depois acumulavam, faziam crise. Nós teríamos que ir para filas, para as mercearias e para os estabelecimentos de venda de artigos. Fazíamos filas para chegar ao balcão para nos aviar. Eram maltratados pelo próprio comerciante, porque tinha a faca e o queijo na mão, a oferta estava feita. E, além disso, éramos acompanhados sempre a fila com a GNR a fazer pressão, por vezes a cavalo lá, que era uma situação muito crítica, muito instável, não é? A criar uma situação de medo e de revolta, que isso também não era só medo, porque revoltava, não é? E eu fui criado precisamente revoltado em miúdo, porque eu não aceitava isso e qualquer criança não aceitava, porque sabíamos e conscientemente os direitos que tínhamos, que aquilo não era sistema de tratar pessoas, não é? Os grêmios faziam a crise e depois vendiam no mercado negro. Portanto, já um preço elevadíssimo, não é? Tinha os seus lacaios que tratavam do assunto, esses não se faltava nada, porque faziam o jeitinho à situação, não é? E depois vendiam um preço exorbitante, por exemplo, o caso do azeite, por vezes só se tinha azeite que era um pão doente, porque o azeite estava não sei quando, era barato, mas chegou-se a vender 20 escudos o litro, as latinhas que apareceram. Portanto, uma especulação extraordinária, não é? E todos os alimentos, tudo quanto era alimentos e bens essenciais, eram vendidos. Para quem tinha dinheiro, tinha tudo. Quem não tinha dinheiro, passava fome. Além disso, lembra-se destes anos da guerra, das lutas que houve, das greves? Pois é. Pois, por exemplo, quando foi em 1942, houve a greve das corticeiras,
na Cova da Piedade, que havia muita mulher na cortiça, porque havia muitas fábricas de cortiça, e a luta contra os grêmios. Portanto, saíram da Cova da Piedade, que era o centro das fábricas, e vieram gritar pelas ruas fora a lutar contra os grêmios. Andavam os jipes da GDR a persegui-las, à procura delas, elas paravam e para se desmantelar. Não eram meiguinhos, eram logo de jipe. E atuavam bruscamente. Não é? E depois houve outras greves, houve as greves da Construção Naval, que eu fiz parte daí, já eu trabalhava na Construção Naval da Parrisson, depois já fiz parte das greves, já fui grevista também. Eu resultei que, entretanto, há prisões e eles não foram bem, como não tinham cadeias suficientes, foi para a Praça do Campo Pequeno, foi muita rapaziada, muito operário preso para a Praça do Campo Pequeno. Entretanto, o António começa a trabalhar cedo, não é? Começa a trabalhar logo miúdo, porque a brincar comecei a plantar cebola numa quinta, a ajudar os homens a plantar o cebola. E foi o primeiro dia que ganhei. Depois, entretanto, fui trabalhar para... Eu queria ser serralheiro mecânico, mas era difícil. Fui trabalhar para o Olho de Boi, para a Companhia Portuguesa de Pesca. Depois acabou a guerra. Os barcos de guerra, os barcos pescadores tinham sido mobilizados para a guerra, portanto foram transformados. Depois acabou a guerra, foram novamente para as docas para voltar à normalidade. Tirarem o que fizeram a mais, para depois tornar-se novamente barcos de pesca. E trabalhei no Olho de Boi, na Companhia Portuguesa de Pesca, e depois, mais tarde, fui para a Rissol. E o que é que fazia na Parrinson? Eu queria ser serralheiro mecânico, mas não conseguia fazer na pica, quer dizer, picar os navios, nas limpezas, na esperança de um dia ser serralheiro mecânico. Mas, quer dizer, não tive qualquer hipótese, embora o mestre tentou, mas como fui deslocado para outro sítio, fui perdido de vista do mestre e não consegui. Então, a nível profissional, resolvi ir onde meus irmãos também estavam, que foi para os móveis. Fui trabalhar para móveis, entretanto, fui um profissional bom, fui restaurador de móveis, depois entrei na decoração, porque como tinha contato com decoradores e com clientes, entrei no campo da decoração e fazia decorações, fazia coisas muito bonitas. Entretanto, eu trabalhei depois, houve uns burgueses que me apanharam porque eu restaurei umas camas à família para casa em Brais Banqueiros e gostaram do meu trabalho e, como tal, fui privativo deles. Portanto, os pacados em Brais Banqueiros restauraram as peças antigas que eu comprava nos antiquários, comprava nos ferro-velhos, móveis bonitos, bons, partidos, e eu restaurava-os. Estava envolvido já em lutas sindicais, em lutas laborais? Eu estava... Pois, quer dizer, isso não era por acaso, estava a fugir os tempos, percebe? Não era por acaso que isso acontecia, não é? Não fui convidado por acaso, era de facto nós fazíamos de facto lutas de rua, que havia as comissões de rua, havia as comissões de trabalhadores, havia comissões de escolas, portanto havia comissões por todos os lados e nós atuávamos nessas. E havia depois também a agressão de fundos, que é preciso, e havia a recolha de assinaturas, como por exemplo, fizemos assinaturas contra o lançamento da bomba atómica na Coreia, porque os americanos queriam lançar a bomba atómica na Coreia, portanto, se não queriam, constava-se que isso estava nos seus projetos, e a juventude mundial fizeram uma baixa assinada a nível mundial contra a bomba atómica na Coreia, porque já bastava aquelas que eram no Japão. Não é? Para resultado, nós não queríamos mais bombas. Não é? Nos outros países era livre, os jovens andavam na rua a fazer a sua assinatura livremente, mas nós éramos perseguidos. Portanto, fazíamos a recolha de assinatura, batendo às portas das pessoas conhecidas e amigas e recolhíamos muita assinatura. Até que uma vez, uma das vezes, fomos lá para a Caparica e eu tinha uma amiga minha que era muito querida da igreja e ela falou com o padre e o padre mandou entrar e daí o padre convidou a todos os seus fiéis a assinarem. E nesse dia trouxe-me uma lista enorme de assinaturas. Foi muito bom.
Mas foi o próprio padre, em relação à rapariga, que gostou dela. Mas sim, estamos de acordo. Então íamos para os campos, não é? Sítios menos vistos, onde bufos ou pides, GNRs, que eram um perigo, observassem. Nós íamos pelas quintas, pelos bairros, onde calhava, recolher assinaturas que eu dava ao autóbica da Coreia. E tínhamos outros tipos de lutas, sem ser essa, não é? O caso dos aumentos de trabalho, condições de trabalho, nas fábricas. Tínhamos a maneira de divulgação. Era muito difícil porque tudo era vedado. Não é? Portanto, nós escrevíamos nas paredes de noite, com tinta que hoje há sprays, naquele tempo não havia, e escrevia nas paredes frases que entendíamos. Por exemplo, quando os americanos havia sintomas de eleições em Portugal que não existiam, mas estavam na lei, mas logo vinha uma esquadra americana de treinos, que foi os termos Da NATO? Da NATO, para intimidar, ou com medo que houvesse qualquer, mas não tínhamos hipóteses nenhumas de fazer uma revolução armada, uma revolução de pedrada. E nas lutas de salários, nas fábricas, se faziam greves? Como é que... Já havia diversos sistemas de luta. Portanto, faziam-se abaixo-assinados, faziam-se... fez tanta coisa que agora... E faziam-se muitas reuniões clandestinas, que era... E também sei que também esteve ligado ao movimento da mulher, Pois é, não sei, a mulher portuguesa parecia que era pecado ser mulher. Não é? E o resultado, a mulher ia trabalhar, mas como era mulher, ganhava muito menos que o homem, porque fazia mais ou melhor, mas ganhava muito menos porque era mulher. Nós não concordávamos com isso. Nós dizíamos, trabalho igual, dinheiro igual. E como tal, não concordamos. O resultado é que fazíamos essas lutas com abaixo-assinados, com exigências que fazíamos para que... Portanto, eu fiz parte do movimento para a emancipação da mulher. Porque não era só isso, a mulher era escravizada, nas próprias brincadeiras, no próprio convívio, era muito reparada. Por exemplo, uma rapariga de encontrar, um beijo, ela estás boa e tal. Isso era muito criticado. Era maluca, dá para já rapazes. Acontecia isso. E portanto isso foi mais ou menos anos já depois da guerra? Sim, já depois da Guerra Mundial. Já depois da guerra, portanto... Portanto, já depois da guerra apareceu o MUDI. Sim. Agora foi do MUDI juvenil. Portanto teve assim, sempre neste tipo de atividade, digamos, semi-legal, não é? Então agora tivemos muitas atividades que agora estavam com os seus termos. Tivemos mesmo muita atividade. Estavam com os seus termos. E recorda-se assim desse período, dos anos da guerra e do pós-guerra, de alguma luta, de alguma greve em especial? Pois, havia as greves da construção naval, houve a greve dos corticeiros. E no meio disso tudo, há bocado falou da GNR e dos bufos, sentia a presença dos bufos, sente a partir de certa altura que está a ser vigiado? Sempre que fazíamos qualquer coisa era com o pé atrás. Sempre com muito cuidado. Olhamos para um lado, olhamos para o outro. Por exemplo, havia o caso dos indivíduos os controladores que andavam na clandestinidade. Ora, quando andavam na clandestinidade, tinham que comer e tinham que dormir. Mas aonde? E antigamente não havia carros como hoje, já há móveis, a malta tem carros. Não, o transporte público era um perigo, não é? Ora, o resultado, tínhamos de arranjar maneira de os transportarem carroças e coisas do género, para que eles não fossem vistos, não é? Porque às vezes também traziam volumes de propaganda com eles, para deixar nas suas localidades, não é? Eu lembro que, por vez, o Joaquim Pires Jorge dormia na casa dos meus pais, mas para ele ir lá dormir era um problema. Eu morava no Pragal de cima
E ele vinha de baixo para ele de baixo e um dia subiu a rua à direita, que era do Chaval, que é o Fernando Espinho, e acontece que ele sentiu-se perseguido, fazia um volume, como sempre, e para recolher evidências, as vizinhas não podiam-se aperceber, nenhuma vizinha, muito confiança que fosse, ou vizinho, ninguém podia-se aperceber que aquela pessoa estava naquela casa para dormir. Resultado, havia um cuidado extraordinário, a pessoa abria a porta, se escolhia um pano, e depois preparava ambiente com sinais para a pessoa entrar. Acontece que um dia o camarada Joaquim Pires Jorge sentiu-se perseguido e chegou isso à minha mãe, o camarada. Eu fui perseguido e tenho medo amanhã sair com este volume. Não posso sair com isto, tenho que sair daqui sem o volume. Foi apanhado, é claro. Resultado, então combinaram, como havia o comboio ia do Barreiro ao Seixal. Então combinaram a minha mãe ir ao Seixal levar aquele volume. Mas para ir levar o volume, naquele tempo também se ideia de caminhonete, a minha mãe não conhecia bem, mas tinha que haver umas características de informação entre as duas pessoas que não se conheciam. Quando se passavam uma para a outra, tinha que haver uma imagem, não é? Então a minha mãe era a imagem de uma senhora vestida de preto, a minha mãe estava de luto, uma irmã, uma filha que lhe tinha morrido, e uma filha de luto com um cabaz de praça, com as cabeças de nabo de fora, que era como se usava na época. E a mãe disse não. Em vez de ter as ramas por fora que toda a gente usa, pode provocar confusão. Em vez das ramas para dentro, as cabeças para fora para não confundir. Quer dizer, arranjaram-se esses estratagemas para a pessoa ser mais localizada. E quando passava um ponto também tinha as suas características na sua imagem, e havia uma frase que se dizia e a pessoa respondia à frase. Passavam despercebidos e a partir dali fizeram o transbordo do volume. Desse volume que eram documentos políticos? Que eram documentos políticos. O Joaquim Pires Jorge ficava regularmente em casa dos seus pais ou aconteceu só dessa vez? Algumas vezes. Sempre que era um perigo. Algumas vezes, não podia ser muitas vezes. Claro. Também não era preciso ser muitas vezes. É quando ele andava no seu percurso. Era um homem com muita atividade, com muita categoria. O Joaquim Pires Jorge não foi um homem qualquer. Foi uma grande personalidade política, não é? E com muita cultura, com muita experiência, viajado, considerado na União Soviética e de outros países, não é? Uhum. E presumo que nessas noites em que ele pernoitava em casa dos seus pais, o próprio António se calhar... Não me apercebia. Ah, não se apercebia? Não, ninguém podia saber. Só a minha mãe e ele. Ah, tanto o próprio António que estava... Com atividade também não... Eu sabia que ele dormia. No dia que ele ia dormir, não sabia. Ok. Ele entrava de noite e saía de madrugada. Mas, quer dizer, a disciplina era ninguém saber. O menos pessoas possíveis saber. Mesmo as pessoas que estavam em casa não davam por isso. A vizinha podia ser de confiança, podia ser uma vizinha quebrada. Mas não podia saber. Por causa não haver qualquer contacto de ligação, de divulgação. Às vezes até sem querer, divulga-se disto, não é? Não, havia uma grande disciplina de ser altamente confidencial. E, portanto, nessa altura, portanto, é um contacto diretamente entre a sua mãe e o próprio... Às vezes intervinha, às vezes tinha que intervir, porque era necessário, porque eu até sabia, não é? Uhum. Mas às vezes no próprio dia, eu estava lá em casa, por vezes não sabíamos. Sei que, portanto, mantinha atividade política ao longo dos anos 50, não é? Pois, eu já fiz dos anos 40, 50, mas fez um bocado de atividade também dos anos 40. Não é? Até que a biblioteca foi fundada em 1950, portanto houve um trabalho anterior. Não é? Portanto eu comecei mais ou menos em 45. Porque em 42 já fiz parte das greves, já fiz parte da vigilância das greves. Digamos, era, por cima das corticeiras, havia as irregularidades de trabalho precário na
cortiça, e nessa altura que foi as greves da cortiça, as corticeiras, e o protesto foi contra os grêmios. Isso há bocado, não é? Os grêmios manipulavam, guardavam os alimentos e os bens essenciais, depois vendiam no mercado novo, no mercado negro. E as formas de luta foram greves, manifestações de rua? Mais greves, de rua, recolha de assinaturas, mas recolha de assinaturas também tínhamos problemas, porque as assinaturas eram vistas pela PIDE e havia perigo, não é? Tínhamos cuidado também, certas pessoas podiam se dar, já estavam identificadas pela PIDE e como tal não se davam, não é? Claro. Para ser identificadas. E o seu trabalho de Eu também vigilância? escrevia muito nas paredes e fazia-se, fiz parte também de uma tipografia, fazer imprensa clandestina. Essa era a parte mais dolorosa, mais cuidadosa. Portanto, tínhamos uma pessoa amiga na Caparica, tinha uma quinta e tinha a parte dos animais, e nós fazíamos a imprensa na manjedoura dos animais, com um cadeiro de petróleo muito baixinho, porque ninguém podia observar que estava ali de pessoas de noite, e até que a GNR fazia patrulhas durante a noite. E por acaso o homem que nos emprestou a casa não sabia, era a GNR reformado. Porque coitado, arriscou, não é? Mas ele sabia para que é que era, ele sabia o que é que lá estavam a fazer. Pois não sabia que fazia isso, mas não sabia o quê. Não sabia o quê. Depois andava, porque era para distribuir, dava-se o dinheiro do homem. Não é? A gente íamos para lá de noite e fazíamos a tipografia. Agora, a tipografia não era só o fazer, que era o pior, era transportá-la. Portanto, aquilo era muito difícil, porque é que a máquina era uma tábua, depois tinha o stencil, tinha uma rede e um rolo. Depois a gente passava pela bolsa e passava a bolsa e a outra. E aquilo levava muito tempo a fazer um volume. Agora depois era como sair aquilo do local. Então como é que ia sair do local? Tínhamos um amigo, ao Albertino, que vinha da Sobreda ao cemitério do Monte de Caparica, que parece que era feita ao pé do cemitério, onde é o jubilar dos velhos, dos idosos. Entretanto, a gente combinávamos, a certa hora de madrugada, o Albertino vinha da Sobreda a pé, que a Televiga tinha cá, e vinha à porta do cemitério onde é hoje a Universidade, também, que era entre os Searas. Nós escolhemos o volume no meio das ervas altas, não é? A gente escondia-se e havia os assobios, porque a gente tínhamos à porta do cemitério, mais ou menos, porque as pessoas tinham medo do cemitério à noite, não é? E nós temos medo dos vivos. O resultado é que a gente escolheu esses locais, era tudo estudado, não é? O Albertino havia os assobios, a gente respondia, percebemos onde é que estava, ele transportava aquilo para a Sobreda. E outro dia, davam conta da distribuição dos camaradas que faziam a distribuição de noite. De noite, a rapaziada fazia a distribuição pelas ruas, metia debaixo das portas, iam para os bairros, metia debaixo das portas os papelinhos que escrevíamos, que fazíamos, e era assim que a coisa funcionava. Não é? No caso do António, nunca foi importunado pela GNR, nunca foi... Não, fui denunciado. Foi denunciado? Fui denunciado, mas fugi. Porque há um indivíduo que está na cadeia, o José Inácio Cruz, que fazia parte da tipo... Porque os stencils não eram nós que o fazíamos, via do partido. Ok. Agora, resultado, tinha que se buscar os stencils numa zona onde não houvesse perigo de sermos vistos a fazer troca de papéis, porque havia muita vigilância. Não? Entretanto, a ir ao Alto Moinho, que era uma zona que era tudo floresta, mais ou menos. Não é? O resultado, o Manuel Zé Carrasquinho foi buscar e não queria, porque ele já estava a ser perseguido.
Mas outro camarada insistiu, não, aquilo ali é bom, não sei o que mais, e foram lá. E é apanhado. É apanhado por justiça, já tinha fugido uma vez de lá, e foi desesperado por voltar ao mesmo sítio, porque havia marca e lutou-se. Entretanto, eles são presos e nós estamos à espera da justiça para fazermos a propaganda, os pretos. Entretanto, estávamos já num dia de relaxo, um bocado, na quinta do homem, e apareceu o meu irmão, que era um dos que transportava também a empresa, porque ele tinha uma carrinha e tinha coelhos e galinhas e patos e não sei o que mais, e tinha um lugar de hortaliças e frutas que vendia, e trazia aquela tralha toda, que tinha a propaganda no meio daquela tralha toda e transportava na carrinha. E o tio Américo lá dava conta do recado e entregar aquilo ao sítio certo. Naquele dia, lá foi informado, não sei como, em que o Manuel tinha sido preso. Também não sei como, eu nunca explorei isso e tenho pena. Como é que a notícia chegou ao meu irmão, lá ao estabelecimento. Sei que o meu irmão pegou na trotinetezinha, naquela ciclo, e passou por baixo do muro, ele estava em cima do muro, e gritou: fujam, o Manuel Zé foi preso. Epá, e o resultado, tivemos que ir enterrar a máquina, que era tal máquina, a tábua, tivemos que ir enterrá-la, marcar para depois o dia recuperá-la, e saímos do local. Não é? Entretanto, tomamos medidas do cuidado, porque, claro, havia perigo, quando o camarada era preso, podia ser seguro, como podia não ser seguro. Não é? E por acaso um deles não foi seguro, um deles não aguentou a estrutura. Como a Manuel Zé Carrasquinho teve, só de uma vez teve 64 horas de pé. 64 horas de pé teve o Manuel Zé Carrasquinho, não é? E não divulgou nada, não falou. Mas um deles foi talvez exageradamente as estruturas que andou por cima e falou, porque levou muitas regastadas e teve putos filhos dos patetas e apagaram o cigarro para cigarro nas regastadas do homem, nas costas do homem, está a ver? Ele aí, talvez fosse demasiadamente tortura, não se aguentou. Portanto, divulgou. Portanto, nós tivemos que fugir. Foi com o caso de ter que andar a fugir, porque fui avisado, preso. O general Seguro estava preso, no Aljube, e é interrogado. No interrogatório, notou que vinham buscar. Mas como havia uma visita dos exploratórios, havia as visitas dos exploratórios, e havia a visita em comum, parece uma vez por semana, ou qualquer coisa assim parecida. Naquela visita em comum estava o casal, mas também estava um piso, em que não se conseguia, de facto, dizer nada. Não? Mas eu estou durante a noite, como é que eu podia ser avisado? E então acontece que, como ele tinha um quintal em Cacilhas, cheio de todo abandonado, todo maltratado, tinha coisas à solta e as coisas pariam no meio das pedras e tal, e há sempre uma coisa de cobrição, que é uma coisa de estimação que as pessoas gostam. Não? Entretanto, ele, durante a noite, como é que havia de divulgar a coisa à mulher, sem que o filho se apercebesse. E depois da conversa disse a frase, olá, e os coelhos que andaram no quintal? Estou sempre com isso na cabeça a pensar nos coelhos. E aquele coelho de cobrição que é tão bom o coelho. Eu tenho medo que os gatos o levem. Se estás a ver, eu era coelho. António Coelho. António Coelho. E o coelho, então foi o suficiente que havia um grande treino. Me bastava qualquer coisinha para compreendermos. A mulher veio do Caxias, foi dentro de Cacilhas, foi à loja de móveis ao meu irmão, porque também não foi diretamente à minha loja avisar, porque tinha medo de ser perseguida. E como tinha medo de ser perseguida, não foi diretamente. Foi à loja onde o meu irmão trabalhava, dizer ao meu irmão para avisar. O meu irmão foi avisar-me que isso acontecia. Eu já não saía pela porta dos estabelecimento, saltei as janelas e saí para os quintais dos vizinhos. Porque às vezes um pequeno minuto era suficiente a gente a sair, éramos presos que acontecia isso. Quando a pessoa ia fugir, já estava à porta.
Vamos lá, depois andei para o norte, a Gira. Foi para o norte. Isso foi em que ano, mais ou menos? Isso foi em 57. 7. E... Pois, foi a seguir às eleições do Delgado. Ok. Pois. E vai para, então, e vai para o norte do país... Fui para o norte do país porque tinha lá o meu trabalhava em móveis e gastava no norte. Claro. Portanto, há um vendedor que me levou para a casa dele, para uma aldeia, que é Rebordosa. E ali disse às pessoas que estava doente, que precisava de conforto, é mentira, claro, para as pessoas não se aperceberem do que se passava, e convivi um bocado, e depois, entretanto, como liguei a coisa ao Delgado, e lá dois padres, que também o Delgado criou uma grande simpatia, e não fazia parte do Partido Comunista, como tal era menos perigoso ser do Delgado que ser do Vicente, que eu era da Comissão do Vicente. Nessa altura era da Comissão de Candidatura do Arlindo Vicente. Pois, portanto, a candidatura do Dr. Arlindo Vicente foi, a candidatura foi apresentada na minha casa. Portanto, porque, isto agora é outro caso, porque eu tinha meus clientes, vivia muito bem na altura, meus clientes burgueses, como disse agora em Cascais, mas o partido precisava de ser estabelecidos. Havia necessidade de haver pessoas estabelecidas, porque uma questão de assinaturas, uma questão de presença. Estabelecidos é o quê? Estabelecidos, tinha um estabelecimento. Ok, tivesse um negócio, um estabelecimento. Exatamente. O partido precisava de serviços estabelecidos. Havia necessidade de haver quem pagasse a contribuição. E para haver casos onde não se pudesse reunir, não se pudesse dormir, não se pudesse fazer uma atividade política. E fez, portanto, aluguei um armazém no Caramujo, no primeiro andar, e fiz lá um armazém de móveis e vendia, depois vendia aos camaradas e quem calhava, vendia móveis, que eu, felizmente, eu de móveis percebia, eu e de decorações eu percebi, e percebo, felizmente, e de restauros de peças antigas. Portanto, era a minha especialidade, era restaurar peças antigas. A candidatura do Dr. Vicente, clandestinamente, foi apresentada nesse armazém. Portanto, foi o Dr. Henrique Parabéns que dirigiu a mesa e foi apresentada. E até que acontece que, na apresentação da candidatura do Dr. Vicente, os assistentes, a camaradagem, falaram muito do Delgado. Havia essa força militar. O resultado é que, então, na sessão da apresentação do Dr. Vicente, falava-se muito do Delgado. Até que o Dr. Henrique Brabenço deixou falar, depois interviu. Se é verdade, nós não vamos hostilizar a candidatura do Sr. General Roberto Delgado, mas temos um candidato, que é o Dr. Arlindo Vicente. Esse candidato estamos aqui para discutir. E foi discutido depois, precisamente, a candidatura do Dr. Arlindo Vicente. Não hostilizando a candidatura do General Roberto Delgado. Envolve diretamente na campanha do Arlindo Vicente e posteriormente do Delgado. Pois nós fizemos a campanha do Dr. Arlindo Vicente, não fazíamos do Delgado, porque o Delgado eram eles. A dado momento haverá o pacto, sobre o pacto de Cacilhas, não é? É, pacto de Cacilhas, era aí que eu queria chegar. E aí, já deu uma pista. Entretanto, nós não tínhamos sede para trabalhar, mas precisávamos de uma sede, um centro de trabalho também. Entretanto, havia um construtor em Almada que fez um prédio na Praça de Comércio Almada, o mercado, e eu dirigi-me ao homem e pedi-lhe com o aval do Dr. Mendes, que se ele dispensava uma casa, temos que trabalhar e não lá fazer, e não conhecíamos o homem. Um indivíduo construtor em Almada novo, não era muito conhecido. Mas a gente arriscámos e abordámos o homem. O aval do Dr. Henrique Brabenço, que era uma figura extraordinária em Almada, muito bem conceituada, toda a gente respeitava muito e tinha grande respeito pelo Dr. Henrique Brabenço, com muita confiança, e muito bom homem, um bom médico. Acontece que o Dr. Henrique Brabenço, então se sentou com o Dr. Henrique Brabenço, que eu falo com ele. Quando o Dr. Henrique Brabenço falou com ele, imediatamente cedeu, nós queríamos no primeiro andar, por cartazes e tal, não. Ele disse, não, vocês querem o primeiro andar, partem os vícios, partem isso tudo. Eu fui dos bufos e partem a vidralhada toda. Eu empresto a cave que não dá nada para partir.
E o resultado é que Portugal acaba com muitas divisões. Nós fizemos o nosso centro de trabalho. Mas, entretanto, os apoiantes do general Alberto Delgado não tiveram hipótese de arranjar um centro de trabalho. Portanto, o que é que acontece? Estou com o doutor Henrique Barbetos e chegou à conclusão de nós cedermos uma sala no mesmo local. Entretanto, nós cedemos, o senhor, o doutor Henrique Barbetos veio ter connosco e disse, pá, que gente séria, gente boa, são democratas e como tal nós talvez fosse melhor cedermos uma dependência daquelas. Absolutamente. Entretanto, eles aproveitaram e ficou a sede das duas candidaturas no mesmo sítio. Então aí o Pacto de Cacilhas não existiu. O Pacto de Cacilhas foi uma provocação do Diário da Manhã, que havia o Diário da Manhã que era deles, e fez essa provocação, porque a terra, o Pacto de Cacilhas é a terra dos burros, porque Cacilhas é considerada a terra dos burros, que era onde se transportava material para Lisboa, a parte da agricultura, era em carroças e que ficava em Cacilhas e era transportado depois à mão para os barcos e lá dava destino aos leites e às hortaliças e às frutas. Portanto, depois havia umas casas, uns barracões, uns armazéns, onde recolhiam os burros. Portanto, Cacilhas era considerado, já dizia, isso é a terra dos burros. Portanto, o Pacto de Cacilhas não existiu, não houve nenhum pacto. O Pacto de Cacilhas foi uma provocação do Diário da Manhã. Aliás, está o Museu da Cidade, tem esse jornal que eu indiquei, eles foram buscar o jornal. Então eu tenho, mas já não sei onde. O jornal do Pacto de Cacilhas. Mas foi uma provocação de um Pacto de Cacilhas. E hoje usa-se muito o Pacto de Cacilhas. Até a família do João Alberto Delgado escreveu aquele livro, lá veio o Pacto de Cacilhas, porque não estavam informados. Mas o Pacto de Cacilhas não existiu, foi uma provocação do Diário da Manhã. E então depois como é que se processou a... não entoou o Pacto de Cacilhas, é o Pacto de Cacilhas. E ficou? E ficou. Mas foi por intuição. E a dada altura passa da candidatura do Arlindo Vicente, que desiste a favor do Humberto Delgado, e passa a trabalhar na candidatura do Humberto Delgado? Não, quer dizer, aí já, depois lá na academia até há fotografias, eu até tenho uma fotografia. Eu tenho umas a mais. Fotografias com o general e mais pessoas, quando estamos à espera do Dr. Vicente. O Dr. Vicente, não sei para dizer que ele entrou para a porta da espera, não entrou clandestinamente, porque ele foi muito perseguido, ele não se podia encontrar com Pinto, não queria aquele encontro. Mas o resultado é que depois até falámos com o... Mas o encontro deu-se e o Dr. Vicente entrou, e eu ainda hoje estou para saber como é que ele entrou na academia, se nós estávamos à espera dele à porta, na porta traseira, ele devia entrar e não entrou por aí. Mas eu já lá estava dentro. Portanto, o trabalho tinha que ser muito bem feito para que eles não conseguissem trabalhar. Nós tínhamos pessoas muito inteligentes e com muita prática para fugir a essas coisas e conseguíamos. E o Dr. Vicente conseguiu entrar na academia e depois até acontece o seguinte: conseguiu entrar na academia e resolveu o problema. Mas não foi ali que eles, não fiz parte dessa reunião, é claro, mas foi eu que recebi a família do Dr. Humberto Delgado. Nessa ocasião? Nessa ocasião foi eu que recebi a família. E distribuímos os bilhetes para a entrada, porque o pessoal do delegado era muito correto e só queria os X de bilhetes e só podia entrar X de pessoas. Mas nós damos a volta e tomámos nós conta daquilo. Nós tínhamos mais organização, tínhamos mais prática, então os bilhetes entravam e depois a gente, quando dávamos aos livros, distribuiu mais bilhetes. Portanto, a casa que abarrotou. Se fosse o caso velho, então não tinha caído. E abaixo. E era uma ação com Humberto Delgado e com Arlindo Vicente? Era uma ação do João Alberto Delgado, era uma ação de propaganda, não se chegou a dar, porque eles depois foram para a biblioteca da academia e foram entrar lá em negociações. Sei que não chegou a acordo da academia. O Dr. Arlindo Vicente, quando saiu da biblioteca, disse para nós: tudo da mesma, não, ainda não há nada tratado. Como estava, está, mas depois foi tratado não sei onde, que é em casa de um deles, mas já vocês sabem, é fácil de explorar essa situação. Não?
Mas o resultado foi assim. Nós fiscalizámos as urnas. Portanto, nós tínhamos uma credencial e nós, quem fiscalizou as urnas, temos todos do Vicente. Portanto, foi o José Laís, António Coelho, que era eu, Amadeu Ferrão e Hélio Guardi. Fomos nós que fiscalizámos as urnas e tínhamos uma credencial no general. A lei era abrir a porta, abrir o posto de voto às 8 da manhã, abrir a urna, mostrar a urna e depois começar a sessão para nós entrarmos, a nossa credencial, e estou a fiscalizar, controlar. O resultado, quando chegámos lá, não senhor, primeiras autoridades, via Marosca. Claro. Não sei, estamos não. Primeiras autoridades. Não podemos refilar que havia GDN. Mas como o José Luís e o Hélio Cortinha eram pessoas muito espertas e muito batidas, e tínhamos os nossos mapas lá à mão, encostaram só a ombreira da porta, não estava lá, mas estava a ombreira, conseguiram controlar todos os que votaram ao mapa, os que não votaram e os que votaram. Portanto, naquele período, entretanto, entrou os padres, entrou a GDE, entrou a polícia, entrou não sei quem mais, e depois agora entrem vocês. E eu já vou dizer porquê isso aconteceu. Entretanto, eu sou o doutor Pimenta, que era veterinário, estava a presidir a mesa, que era um homem até das boas relações do doutor Henrique Barbetes, mas derivado a um lado que se passou antes, o doutor Henrique Barbetes e o doutor veterinário, havia uma grande relação entre eles e um grande respeito por eles. E o doutor Henrique Barbetes, quando foi do Dr. de Matos, o doutor Barbetes quis saber quantos votos havia e, um bocado inteligente, foi ter com o doutor e disse ao doutor: nós não temos, doutor Pimenta, não temos interesse nenhum nessa votação, não concorremos, mas por proteger o senhor, que eles vão exigir de si os números errados, e para proteger a sua personalidade, eu vou para a fiscalização, para a sua proteção. Então, doutor, você é o Rogério e tal, o senhor, absolutamente e tal. Daquilo lá, portanto, estava um bocadinho de sacanice. Entretanto, isso aconteceu, mas na véspera das eleições do delegado, o Barbetes foi preso. Como eles queriam fazer a marosca, para o doutor Henrique Barbetes, o doutor Henrique Barbetes, o Pimenta não iria dizer que não ao doutor Henrique Barbetes, como tal, o doutor Henrique Barbetes foi preso na véspera. Ninguém sabe porque é que o homem foi preso. Eu sempre conheço, conhecia assim, não sei sem dúvidas, mas logo na véspera ele foi preso para não intervir. Bom, porquê? Porque quando fiscalizámos as urnas, quando chegou ao fim e fomos fiscalizá-las, estão 130 listas a mais. A razão de ser primeiras autoridades, a urna não se abriu, não mostraram a urna, havia 130 listas a mais. Aí foi o fim da macacada. Porque eles queriam dividir ao meio, vamos negociar isto, está para funcionar. Portanto, eles assumiram que tinham feito marosca. Então, a gente tínhamos tudo certinho, Vocês sabiam quantas pessoas tinham ido votar? Pois porque e estavam 130 votos a mais. Hoje não deixarem entrar, era precisamente para dar aquele espaço, para poder desculpar-se com a gente não controlou, mas o José Luís e o Hélio Quartira encostaram só à ombreira e não faltou um. Tudo ali foi assustado. Resultado, não havia hipótese nenhuma deles desmentir. Agora aí foi um grande problema, porque nós não concordávamos. E eles estavam a negociar, e nós não negociámos, nós temos direito, o que conta é o que entrou. O resultado, aquilo demorou umas horas, as pessoas não acreditaram que não sabiam os resultados, eles não diziam os resultados. Eu ainda via à rua para dizer o que é que se passava, fui apanhado pelo José Laís, o que é que vais fazer? Se lá fora sabem, filho-se dá cacetada à boca, é um problema do diabo, não é? Não resta esse problema, e era, não é? As pessoas estavam a ferver, não é? O resultado é que, entretanto, resolveu-se fazer, cada um fazer a sua ata. Portanto, nós fizemos a nossa ata com o Abril, lá fizeram a deles, não é?
Nós chegámos a acordo e depois de maneira, eles queriam dividir aquilo ao meio. Portanto, a vocês, portanto, a nós. Essa coisa é o assunto de direito. Se há falcatrua, a falcatrua tem que ser divulgada, tem que ser vista, por nossos tipos só vai contar aqueles que entraram no urno. E como é que isso ficou? Portanto, esses 130 votos não contaram? Contaram. Como é que ficou? Pois ficou em águas de bacalhau, porque mas foi tudo divulgado, foi tudo certo, foi todas as pessoas souberam, todo mundo soube, mas quer dizer, no fundo aquilo ficou. O Humberto Delgado ganhava na roubada, porque a maior parte das pessoas que votaram ao mapa era deles. Havia os votos que votavam ao mapa. E assim dizes que votavam ao mapa, votaram em todos os postos com o mesmo mapa. Votaram várias vezes? Andaram a votar porque a nossa rapaziada, com a motoreta, andou atrás deles. Por onde é que eles iam? Foram votar à Cova da Piedade, foram votar ao Monte Caparica, foram votar, não, com a certidão, votavam em diversos postos. Não esquecem isso. Resultado, depois havia os anulados, quer dizer, eles passavam a noite a arriscarem pessoas durante a noite. Portanto, os cadernos eleitorais que eles apresentavam, os apontamentos, eram cadernos de um papel qualquer, porque eles não tiveram tempo de fazer aquilo que deve ser, alteraram durante a noite. Alteraram os cadernos eleitorais durante a noite? Alteraram, esse corta. E eu sempre o seguinte, porque por cima é uma casa da Junta de Freguesia e é soalhos, e os soalhos estragados. E havia uma senhora que fazia, e era um citador que morava no primeiro andar. E é um escritor no primeiro andar. E o resultado é que um senhor da limpeza foi para lá fazer limpeza e é malta nossa, é malta. E ouviu a conversa deles. Olha, esse corta, esse não. E alguém foi cá para fora com toda a gente, não é? Portanto, eles sabiam que. Então, portanto, eram pessoas que eles sabiam que tinham votado no Delgado, que eles riscavam das listas e retiravam os votos. Eles sabiam o que é que, por exemplo, eles respeitavam mais ou menos quem pagava contribuições. Não cortaram. Mas a minha mãe, por exemplo, pagava contribuições e foi cortada. Fez o grande escaracel do posto. Fez um barulho, não quero saber. Porque a minha mãe era torcida e sabia, não é? Então, e até era amiga do Dr. Pimenta, não é? Porque ele era veterinário e ele ia lá à minha casa carimbar os porcos, eles matavam porcos e tal. Portanto, havia um relacionamento. E ele fez um escaracel danado porque pagava com eu pago contribuições e estou cortada. E não a deixaram votar? Não a deixaram votar. Portanto, eles cortaram, passaram a noite a fazer cadernos novos, que ainda tinham medo que o Humberto Delgado ganhasse, com aqueles cadernos que eles tinham. Não é? Portanto, esse risca, esse fica, esse não. E arriscaram-se durante a noite. Não é? Portanto, houve uma série de gente que ia votar no Humberto Delgado, pura e simplesmente foi proibida de votar. Estava cortado. Não votavam, não tiveram direito a voto. Estavam arriscados. Mas não, voltando uma coisa. Vá lá. Não é higiênico, não é higiênico, mas não é higiênico, uma coisa porca, não é? Uma sacanice grande se fez sobre esse trabalho. Não é? Portanto, o doutor, mesmo assim, não teve muito longe a nossa vitória, em Almada. Na Cova da Piedade, que era a terra de marinheiros, o Alberto Tomás, que era marinheiro, perdeu. Mesmo com todas as falcatruas, que foram iguais, perdeu. Então houve mesmo muita gente a votar no Humberto Delgado, para ainda assim ganhar. Votava no Humberto Delgado. A maioria votava no Humberto Delgado. Os deles votaram aqueles que eram mesmo deles. Eles já foram cortados. E até votaram ao mapa, que era uma ilegalidade, não é? E por outro lado tinham bufos sentados no posto. Não tivemos lugar para estarmos lá, mas havia lugares para os rapazinhos bufos que estavam ali a fazer pressão, não é? A pressionar as pessoas, a ver quem é que votava. Nem falavam. Nem falavam, não diziam razão para falar. Estavam sentados. Mas sabíamos que eram bufos. Claro. Pois, e só isso condicionado, não é? Estavam ali a condicionar. Ou ocupar o espaço, ou para temorizar. E a sua prisão, portanto, eu não percebi se... Eu não cheguei a ser preso. A prisão não, peço desculpa. Quando é denunciado e tem que fugir, foi antes ou depois das eleições? Não, foi depois. Foi depois, ok. Então, depois. ok. Foi depois das eleições.
Até que se fosse antes eu não Claro, não podia. Portanto, há as eleições, acontece tudo isso, foi denunciado, teve que ir para o norte do país. A luta continuou, não é? Exato. Portanto, já tínhamos lutado antes e a luta continuou, não é? Até o 25 de Abril a luta continuou, não é? Portanto, estava a dizer que foi para a Rebordosa, Mas aí, esteve escondido no norte, não foi? depois estive lá foragiando, estive a Bordeaux e logo dele. Naquela zona do Douro. Tinha lá os fornecedores e eles recolheram-me. Disse que estava doente, estava febre, precisava de descanso. Mentira, descansar estava eu. Descansar não estava eu. Eles desconfiavam de alguma coisa? Não, porque é o seguinte, porque o Humberto Delgado não estava ligado ao Partido Comunista. Porque se fossem os padres que me apresentaram, tinha-me denunciado. Não sabia que eu era do Vicente. Só se falava no Delgado. Eu falava o menos possível, não é? Claro. Porque o padre lá também fez parte do Delgado. Que é parte da Gandra. Até tive contactos com ele e tive contacto com o padre das duas igrejas. Das duas igrejas que era a zona que se chamavam Padre das duas igrejas. Isto tive reuniões umas vezes com eles. Que eles estavam sempre a ver se aparecia alguém na aldeia desconhecido para me proteger. Ah, ok. Pois, porque era o do Delgado. E portanto, ou seja, e chegou a aparecer alguém à sua procura? Não. Não. Não foi preciso. Na minha loja aqui, eu ligava à minha irmã e dizia, não, está aqui um táxi de Lisboa parado à porta. Era a Pito. Era aqui. Então, um táxi de Lisboa, na Cova da Piedade. Os táxis tinham uma marca, que era de Lisboa. O táxi de Lisboa abre a porta. Então, o que é que eu estava a fazer? Horas parado ali, pessoas lá dentro. Então, vieram dizer, não, está aqui, é isso. Que a minha loja continuou a funcionar. Tem uns funcionários que eram camaradas. Todos eles. Todos eles, pois, alguns que sabiam. Havia alguns que não podiam saber. Não é? Mas era dirigido para uma rapaziada coleguinha. E, portanto, eu estava descansado que eles continuaram. E tive um irmão que sei lá de disposição onde estava e foi trabalhar para a minha casa. E quanto tempo está escondido? Quando é que regressa? Epá, talvez uns 2 meses. 2 meses. Sim, talvez uns 2 meses. E depois regressa. Regressei e a Pito fazia essa perseguição. Mas quando a pessoa não aparecia, ele desaparecia. No entanto, havia o Bulfo, que era o Orlando Soares, que era filho do enfermeiro de uma clínica e é presidente da coletividade, que era Bulfo. Mas poupou-me. Não denunciou. Ou não sabia do que se passava, não também deles não foi informado, ou poupou-me. Eu sabia fazer, que andavam com ele, só que recusei-me foi a ele, quando tinha um carro muito grande, e ele quando via na praia da Cabeça, na altura não tinha carro, via na praia, ele parava e dava-me boleia. Até que no salto, quando soube a escalera da Pide, ele parou na mesma, quando viu na praia da caminhoneta, e eu fui ouvir isso. Falou, desculpe, por razões que o senhor deve saber porquê, eu não aceito a sua. Foi um bocado duro da minha parte e atrevido, quer dizer, ele pedia aí claro. Ter uma represólia. Pois não. Depois, para aquilo que o senhor deve calcular porquê, não devia imaginar porquê, eu não aceito o seu problema. Eu agradecido da mesma, não é? E ele respeitou, nunca mais parou o carro quando dá a boleia. Eu não ia entrar no carro do Pito, não é? Claro. Até podia ser confundido. Eu não queria. Claro. Tudo menos isso. E portanto, e volta à vida normal, a Pide. Fiz sempre a minha vida normal, a vida de. A Pide não chateou mais? Comprei vida de móveis, fazia decorações, não tinha a minha loja, na mesma, não é? A Pide não chateou mais? Só 2 vezes. Ainda há mais outra? Volta, fui 2 vezes. Ah, Essa não tenho ideia porquê, mas sei que fui perseguido. Qualquer aviso que tive, e fui 2 vezes para a Bordeaux. e dessa segunda vez? Tive menos tempo. Essa segunda vez já que é anos 60? Ou... Não, durou.
Nos anos 50, 60, não, tudo nos anos 50. Tudo nos anos 50. Tudo muito próximo ao Ok, portanto, logo a seguir a essa primeira ida para a Rebordosa, passado pouco tempo tem que ir outra vez. Depois tive outra vez. Ok. Mas já foi um mudança mais ligeiro. Portanto, foge, tem que estar escondido essas 2 vezes e depois volta. Passava a normalidade. Pronto. E, portanto, aí entramos nos anos 60 mais ou menos e a luta continua. Que tipo de atividade tem? Nos anos 60 já há outros casos, porque por exemplo casei em 1960. Ok. Portanto, a minha vida transformou-se um bocadinho. Uhum. Por outro lado, houve outro caso que foi muito chato para mim. Foi a doutora Henrique Barbeitos. Tinha a ideia que o fascismo caía com votos. Portanto, é um homem que era talvez um bocado fanático pelos cadernos eleitorais, porque tinha que recensear. As pessoas recenseavam, mas as outras freguesias até estavam os recenseamentos fora, não recenseavam. E o resultado, entretanto, eu vou fazer parte da luta, tem tudo o que é preciso fazer-se. Entretanto, eu, já como comerciante, fui convidado para a tesoura da Junta de Freguesia da Cova da Piedade. Como estava organizado tradicional, fazer parte da Junta Fascista. Na tradicional, não faço parte disso, não tenho tempo, a minha vida não permite, não disse porquê, mas não. Não, pois, você tem, porque a lei nenhuma para mim. Eu não aceito. Não quero. Entretanto, falei com o camarada Barbeitos. O Barbeitos tinha a ideia de pôr pessoas sérias nas juntas, que a Guerra Civil de Espanha caiu assim. A Guerra Civil de Espanha, o fascismo em Espanha, caiu porque a monarquia, porque, desculpa, troco os termos, a monarquia espanhola, os republicanos foram metendo pessoas sérias nas juntas de freguesia, nas autarquias, em Espanha. Os republicanos trabalharam muito e meteram pessoas sérias nas juntas de freguesia, nas autarquias. Como tal, quando a monarquia deu por isso, as autarquias estavam na mão dos republicanos. Portanto, derivado a esse exemplo, o Barbeitos queria meter pessoas sérias nas juntas de freguesia, nas autarquias, nas câmaras e nas juntas. Entretanto, como nós comunicávamos tudo, era o nosso dever comunicar tudo o que se passava na nossa vida, para não tomarmos decisões individuais, as decisões tinham que ser em conjunto, e tanto o Dr. Barbeitos como o camarada Mesquita, o grande camarada Mesquita Barbeiro, disseram, não pá, tens que aceitar, porque os cadernos eleitorais, não, é preciso, e pá, mas aceitar. Acabei por aceitar. Aceitei, mas o partido, a rapaz, não divulgou bem ao pessoal, fui dado como traidor. Pois. Foi para mim, foi muito doloroso. Quero saber, camaradas de miúdos a dar bocas, está a ver, é muito chato. O resultado é que, entretanto, dá-se o 25 de Abril e a gente fomos saneados, eu tratei do meu saneamento, não é? Porque eu estava ali a fazer um freta. Entretanto, o presidente interino da Câmara Municipal de Almada, o Proença, fez um esclarecimento público. Na altura do saneamento, porque fez um esclarecimento muito bem feito. E as pessoas agarraram-se a mim e fez-se justiça. Fez o dever dele, não é? Mas, de qualquer maneira, teve esse bom senso de fazer essa justiça. Eu nunca ia vender ou trocar. Portanto, continuei militante do Partido Comunista. Claro. E já agora, ainda hoje sou, é claro. Como é que recorda do processo de saneamento da autarquia que estava a falar? Portanto, ao 25 de Abril, e de imediato foi afastado o Presidente da Câmara e das juntas? Os saneamentos, porque as autarquias tinham que haver eleições. Portanto, quer dizer que acho que não se fez eleições. O que é que se fez? Parece que foram substituídos por indivíduos interinos. Até preparar eleições. Não é? Portanto, as direções que entraram foram direções postas por nós. Claro, saneou-se o que estava, tinha que ser saneado, não podia continuar, não é? Saneou-se o que estava e nomeou-se até às próximas eleições. Que eram pessoas da oposição? Pessoas da oposição, pessoas sérias, foram nomeados
para as autarquias, tanto para as juntas de freguesia como para as câmaras, e depois, entretanto, proporam-se as eleições, é claro. E o que é que recorda do período pós-25 de Abril, do período revolucionário? Epá, isso há milhares de recordações. Foi a alegria das pessoas estarem livres e foi de facto depois a aderência que havia para fazer as juntas de freguesia e as câmaras e tudo o que era autarquias com pessoas sérias nos locais, até às próximas eleições. E participou nesse processo, o António? Não, Não. já estava estabelecido. E Estava estabelecido e também tinha a marca de ter sido presidente da Junta. Quando dei uma grande volta à Junta, mesmo as pessoas que estavam lá diziam, pá, até o enfermeiro da Junta de Freguesia que tinha enfermeira e tinha médica, que era a Estela Drão, que é a tia do Drão Barroso, que ia pregar as condições da consulta, ninguém lá ia à consulta. Sei que o enfermeiro que estava lá, que esse era bom, dizia, as pessoas que eu tomei da Junta de Freguesia, ele dizia, como é que isto não vai cá ver parar? Estranhou, já era do partido, eu não sabia. Nem eu sabia de mim, nem ele sabia dele. Ele sabia de mim. ele sabia que o António era do partido. Pois ele sabia, porque eu sei, porque ele sabia, mas eu não sabia dele. Ah não, ele não sabia. Ninguém sabia um do outro. Portanto, eu não sabia dele, porque ele disse, como é que isto não vai cá ver parar? Então, as minhas posições, à volta que eu dei à Junta de Freguesia, que claro, era do partido, não concordava com o sistema, e como tal, alterei todo o sistema da Junta, não é? Portanto, até uma vez apareceu uma charada, uma bomba na Junta. Uma bomba? Uma bomba, inventaram uma charada qualquer, um barulho que apareceu, um barulho de Natal, uma pessoa viu aquilo, cheguei a uma bomba, pôr naquilo, foi na cabreta, tentou lá para... Veja, chamaram a GNR viu, o sargento, mas muito em segredo, não disseram. Depois o presidente da Câmara, que era o Serviço Silveira, o Dr. Serviço Silveira, que era o homem de Beja, Débora, que até não era fascista. E disse, mas para que é que seria? Para que era lá? Só se for qualquer coisa, está sempre do contra. Mas isso não tem sentido nenhum. Porque a mulher pôs aquilo, pôs ao colo, uma bomba, pôs ao colo, e foi levar aquele sítio para deitar ao mar. Isso foi a história que me contaram. Contou-me depois o sargento da GNR e me contou essa história. Então, como é que está uma bomba? Há um embrulho, pensou que era uma bomba e pega naquilo ao colo. E entrou na caminhoneta, pôs ao colo e foi deitá-lo para Cacilhas. Essas coisas nem é para contar, não tem qualquer sentido. Claro. Mas isso aconteceu. E depois do 25 de Abril envolve-se politicamente ou... Sim, depois fez parte sempre de coisas que é preciso fazer, não é? Durante a Revolução, o que é que teve ligado àquilo? Sempre tive sempre mais ou menos ligado, não é? O período não, porque tinha casado, tinha estabelecimento e tinha muito trabalho, não pude ter grande atividade, mas depois passei a ter sempre a minha atividade, sempre meus contactos, nunca desisti, não é? Claro. Ainda hoje,